Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para seu agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo força da sua glória, em toda a sua perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Eu acho que não dá tempo de eu continuar mais, mas assim, nós estamos estudando a carta aos Colossenses, e não sei se vocês se lembram, que eu disse que essa carta, ela foi escrita, o motivo dela ser escrita é porque estava entrando na igreja de Colossos uma heresia tremenda, tão diferenciada, que essa heresia foi conhecida como a heresia de Colossos. Em nenhum outro lugar teve algo parecido. Eu falei que era a mistura dos judaizantes com o gnosticismo, com todo o misticismo possível e imaginável, culto aos anjos e etc, 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 etc. E aí você vê que a ideia de Paulo ter escrito esta epístola foi justamente para combater essa heresia a pedido do pastor da igreja, que era Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, e Epáfras que fundou a igreja de Colossos. Nós falamos também que o apóstolo Paulo, toda vez que ele se apresenta, ele diz assim, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, justamente porque muitos não aceitavam o seu apostolado. Então ele colocava em todas as suas cartas essa credencial, que ele é apóstolo de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto já no céu, entronizado, pela vontade de Deus. Não, em muitas cartas ele escreve assim, não pela vontade de homens. Então, essa heresia foi terrível. E nesse momento, quando o discípulo de Paulo, Epáfras, encontra com ele na prisão em Roma, que ele escreve essa carta pedindo auxílio, ele combate a heresia com uma única coisa que tem força. A heresia, quando você tem que combater, você não tem que combater só com oração, não. Você tem que combater com uma mensagem cristocêntrica, cristológica. Cristo é a primazia de tudo. Então Paulo ele já foi e já bateu direto. Ele falou, ele colocou toda a primazia de Cristo, toda a glória de Cristo à mostra, para que eles entendessem que nada mais era importante a não ser o próprio Cristo. Por que isso? Porque chegou essas pessoas, esses mestres muito bem preparados, e começaram a dizer assim que mas esse ensino de Paulo é muito bom, mas só isso não basta. Precisa fazer isso também. Precisa guardar o sábado, precisa a lua nova, fazer o culto dos anjos e etc e tal. Então, o que acontece? Quando nós chegamos a um ponto de dizer que só Cristo não basta, alguma coisa está errada. Imagina você estar num ambiente e nós abrimos a Bíblia, nós trazemos uma mensagem cristocêntrica, pensando que Cristo ele vem mostrar a sua grandeza, e só isso tem que nos bastar. Só isso é suficiente. Então, a carta aos Colossenses diz também que a suficiência em Cristo nos basta. E quando ele ouve falar da fé dos Colossenses, porque assim, a igreja ainda toda não tinha se corrompido, não tinha abraçado essa ideia,
mas para eles era uma ideia atraente. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você começa a ver parte de misticismo, você estudar um pouquinho mais, tem muita coisa bonita. Por que as nossas igrejas hoje estão uma aberração? Porque a gente vê as coisas na televisão, acha bonito e quer pôr. Só que a gente não compara com a Bíblia, que é o nosso livro de fé e prática. Então, quando Paulo ele combate a heresia, ele não vai repreender o demônio. Ele fala, Cristo disse assim. E Paulo, ele cria que ainda existia pessoas ali que estavam dispostas a aceitar os ensinamentos de Cristo puro e simples. Porque entenda uma coisa, se entra alguém aqui muito bem preparado, uma vez perguntado para mim assim, meu irmão, por que você estuda tanto? Expliquei justamente o que eu vou falar para vocês agora. Porque se chegar um cara nessas credenciais aqui e souber dialogar com vocês, apresentar algo, isso aqui é bonito. Isso chama atenção. Isso é algo que muda a nossa visão. Enche os olhos. Só que tem um detalhe. Se não bate com o que está escrito na Bíblia Sagrada, e se você não está preparado para combater essa heresia, não adianta nada. Não adianta ter pastor numa igreja que o pastor não soa a testa estudando e ralando nos livros, irmãos. Deus ele não derrama a unção para dar o conhecimento apenas. Ele dá um negócio chamado sabedoria, para você lidar com situações. Mas se você não colocar a cara nos livros, se você não colocar o seu rosto na Bíblia, se você não pagar o preço para você entender, quando chegar essas pessoas no seu meio, você vai acabar indo para o inferno junto com eles. Então é por isso que nós temos que aqui priorizar a pregação do Evangelho. Mas pastor, essa igreja é muito fria, a gente não vê nada, que não sei o que. Eu canso de ouvir isso aqui em Novaes. Canso de ouvir. Só que assim, eu prefiro ter uma igreja fria, bíblica e cristocêntrica, e quando Cristo vier para buscar a sua igreja, não ficar um aqui. E por isso, Paulo, ele começa a interceder por eles. Ele está dizendo aqui, ó, por essa razão também, nós desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, uma coisa interessante, irmãos, quem está aqui comigo sexta-feira, às vezes, sabe, nós não oramos pelas igrejas da cidade? Tem alguma vaidade entre nós aqui? Se a igreja de um encher, do outro encher, também não é bom? O evangelho está crescendo? Irmãos, Paulo orava até pelas igrejas que ele não fundou. E quem fundou foi Epáfras. Paulo, se estivesse vivo nos dias de hoje, estaria orando pelas nossas vidas. Por que eu não tenho a obrigação de orar pelas vidas, não só as de vocês, que vocês é primordial, mas das pessoas que ainda estão perdidas, das igrejas que estão precisando também de pessoas entrando pela sua porta, dando conhecimento para os seus líderes? Por que eu não posso orar? Paulo orava, e ele nos dá um grande ensino, que quando você começa a interceder pelas igrejas, é para o crescimento do reino, não é no crescimento do nosso reino aqui, é do reino de Deus, é pela igreja de Jesus, como nós escrevemos lá no texto para vocês ter uma forma de oração. Primeiro, acho que a primeira colocação lá é orar pela igreja de Jesus. Não é simplesmente a igreja presbiteriana renovada. A igreja de Cristo, a gente não consegue enxergar, porque ela está espalhada pelo mundo. Você sai na rua, você vê uma multidão passar. No meio, a igreja de Cristo está lá. Porque quando Cristo arrebatar, ele não vai olhar a placa. Ele vai chamar todos. E nós temos que subir todos juntos. Nós temos que ter unidade. Nós temos que ter obediência. E é o que Paulo está escrevendo aqui. E ele diz aqui, ó, que pediu para que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero fazer um parênteses aqui. Paulo, ele estava colocando, ele pedia nas suas orações para que a igreja ficasse mais cristocêntrica possível, mais
baseada no Evangelho de qualquer maneira possível. Entenda, irmãos, quando eu peço para vocês consultarem as Escrituras antes de tomar qualquer atitude, alguns irmãos me procuraram e falaram: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu faço, posso falar, Pedro? Pedro veio perguntar para mim: pastor, eu não sei se eu mudo de emprego, se eu fico, se eu vou, Eu falei: irmão, vamos orar, vamos abrir a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Aí ele começou a abrir a Bíblia, eu também, nós começamos a conversar. A Bíblia nos deu a resposta. A Bíblia nos deu a resposta. As atitudes que ele tinha que tomar, as atitudes que eu tenho que tomar, eu estou buscando na Bíblia também. Irmãos, não adianta eu ter conhecimento. Eu congreguei numa igreja há muitos anos com a Marilda, e de repente hoje o pastor de lá é um dos maiores elégios que tem no mundo, só que também é um dos maiores intelectuais que existe, porque ele lê de tudo. Aí ele começou a se apaixonar por algumas coisas e enfiar na pregação, e Cristo foi ficando de lado. Quando nós o conhecemos, era uma pessoa bíblica, era uma pessoa com um conhecimento bíblico profundo, só que se perdeu. E o apóstolo Paulo, ele ora para que essas pessoas não se percam. Ele ora porque essas pessoas, elas tenham pleno conhecimento e sabedoria e entendimento espiritual. Através do quê? Através da palavra de Deus. Meus queridos, a gente pode orar o que for, mas se a palavra disser não, é não. Porque a palavra já está dizendo, nós já falamos que ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, é como eu ensino para vocês nos devocionais, ou mesmo no discipulado, ela sai direto do trono de Deus. O Espírito Santo que inspirou homens para escrever, não fui eu. Então, quer dizer, se o Espírito Santo, que é Deus, inspirou homens, essa palavra, então, ela vem direto do trono de Deus. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham esse conhecimento, para que vocês não caiam nessa heresia. Essa heresia é terrível. É uma heresia, tanto que, como eu falei para vocês, foi conhecida como a heresia de Colosso, porque em outro lugar não tinha. Culto aos anjos só lá mesmo. A fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus queridos, quanto mais você busca a Deus através da Bíblia Sagrada, mais você conhece Ele. Hoje eu até mandei para vocês aí a menina falando: a única pessoa que nos conhece por dentro e por fora é o Senhor. Ela disse que tinha um carro quebrado no meio da estrada e o carro não conseguia funcionar. Parou uma limusine do lado, desceu um homem bem arrumado, que a roupa dele dava 5 vezes o preço do carro. E ele falou para o homem assim, humildemente: o senhor precisa de ajuda? Ele falou: sim, eu estou com o carro quebrado. Aí ele falou: o senhor me dá licença? Foi lá e mexeu, ligou o carro e funcionou. Aí ele falou assim: eu não tenho como agradecer o senhor. Quanto é? Ele falou: não precisa pagar nada não. Qual é o nome do senhor? Henry Ford. Eu construí esse carro, eu conheço ele melhor do que ninguém. E eu não quero que um carro que eu construí fique na beira da estrada quebrado. Você acha que se um homem natural pensa dessa forma, imagina nosso Deus, que nos conhece por dentro e por fora, que nos deu o manual, que só se a gente não seguir o manual, a gente vai para o caminho errado. Você vê que com essa ilustração, quem te criou está na expectativa de você abrir a boca e pedir ajuda. Quantos de nós, em momentos de dificuldade, nós fazemos tudo menos abrir a boca para falar com o Senhor, menos abrir a palavra de Deus para ler. Às vezes, se você está desesperado, você abre a palavra de Deus, você começa a ler, parece que começa a entrar num bálsamo, e o negócio vai saindo, e vai indo embora, e vai indo embora. E isso vai te dar crescimento, vai te dar, como diz um pastor amigo meu, vai te dar sustância. Vai fazer você tremer até o tutano, porque você vai ficar tão forte, mas tão forte, que você vai ficar parado de pé, suportando toda a carga desse mundo.
somente com a palavra de Deus. E ainda ele fala mais aqui, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Isso quer dizer o quê? A palavra de Deus vai te fortalecer, Cristo vai te fortalecer, e você vai ter paciência, você vai ter esperança, vai suportar as cargas para chegar até onde você precisa. Cristo vai estar no barco, Cristo vai acalmar a tempestade, Cristo vai te guiar até a margem, através do conhecimento da palavra, através de um relacionamento puro com Ele mesmo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele finaliza essa oração, ele fala assim, dando graças ao Pai, que fez idôneos a parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que, vocês lembram que eu falei para vocês que eles falavam que para poder chegar até o céu, daqui até lá, tinha várias categorias de anjos que eles tinham que adorar para poder chegar até a luz. Lembra que eu falei sobre isso? Lembra? Essa luz, eles acreditavam para que se encontrar tinha que fazer isso. Só que aqui o apóstolo Paulo está dando uma espetada no povo da igreja de Colossos, dizendo assim, ó, dou graças ao Pai que fez idôneos a parte que vos cabe da herança de vocês que são separados, essa herança que vocês estão esperando, que vocês foram separados do mundo, santo, a palavra santo quer dizer separado, que vocês foram separados do mundo, na luz. Só que ele está dizendo, não é essa luz que vocês estão ouvindo, não. É a luz do próprio Filho de Deus, sem necessidade por passar por tudo isso que vocês têm estudado aí. Então, irmãos, eu não vou prolongar, porque a outra parte é um pouco extensa, e eu quero trabalhar com mais cuidado na próxima semana. O que eu quero deixar claro para vocês aqui? Primeira coisa, meus queridos, não é tudo que é bonito que é bíblico. Não é todo hino que é bonito que é bíblico. Não é tudo que a gente, da forma que a gente ora, que é bonito. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizer assim, eu estou cansado de sair para orar com alguns, e parece que o povo só sabe da ordem de Deus. E aqui a palavra está dizendo que nós temos que ser fortalecidos, ter paciência, perseverança e esperança, para a gente alcançar os nossos objetivos. A fórmula que nós precisamos para chegar até o céu, muitas pessoas pagaram com a vida, foram crucificados, jogados na rua, atropelados, passaram com o carro em cima, arrastados em praça pública, cerrado no meio. O sangue de muita gente foi esparramado nesse mundo, principalmente o de Cristo, para que essa palavra pudesse chegar até nós, pudesse vencer tudo que ocorreu na história até os dias atuais. A única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, que a palavra de Deus, ela é a excelência do que nós temos de melhor. O pilar da reforma protestante foi sola a Escritura, somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Para combater uma heresia, somente a Bíblia. Outro pilar da reforma protestante, somente Cristo. Outro pilar, só lhe deu glória, só Ele a glória. Tudo que nós precisamos, nós temos que pegar essa herança que foi deixada lá atrás e ressuscitar, porque estão querendo enterrar. E outra, essa prática do gnosticismo, ela não acabou. Ela não acabou. Sabe esses apóstolos aí que falam assim, vocês estão sob minha autoridade, e não sei o que, sabe? Esses apóstolos que aparecem na televisão. É oriundo disso aqui. É oriundo disso. Nem tudo a gente consegue exterminar. E quando a gente extermina, de vez em quando o negócio ressuscita lá no fundo. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, para finalizar, é que o próprio Martinho Lutero falava.
quando ele errava, ele dizia assim: eu pensei que tinha afogado o velho homem lá nas águas do batismo, mas às vezes eu olho e eu vejo que ele aprende a nadar fácil. Nós temos que afogar o velho homem sempre. Nós temos que confiar na Escritura Sagrada e na excelência de Cristo. Lembrando, nós estamos falando da primazia de Cristo, a primazia que nós precisamos, a primazia que a igreja precisa colocar em prática nos dias atuais, que as nossas vidas, que todos nós podemos levar esse evangelho adiante. E mais uma vez, meus queridos, aproveitando, sexta-feira nós temos um culto de ensino. Venha aprender o que é adoração a Deus. Talvez você vai ficar espantado com o que a gente faz, mas do jeito que a gente tem que fazer. Terça-feira, quarta-feira nós estaremos orando aqui. E também teremos um momento, uma palavra de exortação. Que exortação não é bater, tá? A exortação é pegar quem está caído e levantar. Vamos colocar de pé, meus filhos.